A chuva caía pesada sobre as pedras antigas de Olinda, como se o céu estivesse desabando junto com memórias que jamais cicatrizaram. Dentro de um carro importado, parado no sinal vermelho, Rafael Moreira observava em silêncio as gotas escorrendo pelo vidro. Aos 36 anos, ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar: empresas, prestígio, poder. Mas havia algo que nenhuma dessas conquistas conseguiu devolver: a paz. O olhar de Rafael carregava o cansaço de quem aprendeu a sobreviver sem nunca mais conseguir viver de verdade. 16 anos antes, o amor da sua vida havia desaparecido sem explicações, levando consigo um futuro inteiro que nunca chegou a existir. Foi então que ele a viu. No meio da chuva, caminhando descalça pela calçada encharcada, vinha uma menina de aproximadamente 15 anos. Vestia roupas simples, já coladas ao corpo pela água, e carregava com cuidado uma cesta coberta por um pano branco completamente molhado. O jeito como ela andava, como protegia aquela cesta como se fosse algo precioso, fez o coração de Rafael bater diferente. "Pare o carro", disse de repente a voz rouca. O motorista obedeceu, confuso. Rafael desceu sob a chuva, sentindo a água atravessar o terno caro, mas sem se importar. Aproximou-se da menina, que o olhou com olhos castanhos enormes, cheios de medo. "Você está vendendo pães?" perguntou, tentando parecer gentil. Ela assentiu timidamente, e então tudo parou. O som da chuva desapareceu. O trânsito deixou de existir. O mundo inteiro silenciou. No dedo anelar esquerdo da menina havia um anel de prata, com um pequeno topázio azul no centro. Um anel único, um anel que Rafael conhecia melhor do que qualquer outra coisa naquele mundo. Um anel que ele mesmo havia mandado fazer 16 anos atrás. Por dentro, escondida do tempo, havia uma inscrição que ele jamais esqueceria: R+M, eternamente. As pernas de Rafael falharam. Aquele anel só poderia estar com uma pessoa: Mariana. Mariana. A mulher que ele amou mais do que a própria vida. A mulher que partiu grávida, deixando apenas uma carta, uma dor eterna e perguntas sem resposta. "Como você se chama?" perguntou, sentindo a voz tremer. "Clara, senhor", respondeu a menina, quase num sussurro. O nome ecoou como um trovão dentro dele. Clara era o nome que Mariana sempre dizia que daria à filha. O nome da avó dela. O nome que ele ouviu centenas de vezes em sonhos que terminavam sempre com o mesmo vazio ao acordar. E antes de continuar, eu te faço um pedido sincero. Se inscreva agora no canal Morada das Histórias. Aqui você encontra histórias profundas, emocionantes, feitas para tocar a alma e te acompanhar nos seus momentos de descanso, reflexão ou silêncio. Ao se inscrever, você ajuda o canal a crescer e garante que nunca vai perder histórias que ficam com você muito depois que o vídeo termina. Agora respire fundo, porque essa história vai mudar tudo. Rafael comprou todos os pães da cesta, colocou na mão da menina muito mais dinheiro do que o valor justo e entregou um cartão. Se você ou sua mãe precisarem de qualquer coisa mesmo, me ligue." Naquela noite, Rafael não conseguiu dormir. Sentado na varanda da cobertura com vista para o mar, ele segurava a carta amarelada que guardava há quase 2 décadas. A letra de Mariana ainda fazia seus olhos arderem. Ela falava de ameaças, de medo, do irmão Bruno, envolvido com gente perigosa. Falava da gravidez, falava do amor, falava do sacrifício de desaparecer para mantê-lo vivo. Durante 16 anos, Rafael a procurou. Contratou investigadores, vasculhou cidades, nunca se casou, nunca conseguiu amar outra pessoa. E agora, uma menina vendendo pães na chuva carregava no dedo a prova de que seu passado nunca morreu. Na manhã seguinte, Rafael tomou uma decisão. Ele precisava descobrir a verdade, e o que ele encontraria mudaria para sempre o destino de todos eles. Os dias seguintes foram um tormento silencioso para Rafael.
Ele tentava trabalhar, participava de reuniões, assinava contratos, mas sua mente estava presa àquela imagem, a menina na chuva e o anel. Cada detalhe voltava como um filme que ele não conseguia pausar. Discretamente, Rafael contratou um investigador particular. Não queria chamar atenção, não queria criar expectativas antes de ter certeza. Quando a resposta chegou, veio dentro de uma pasta simples colocada sobre sua mesa numa manhã de sol escaldante. Rafael trancou a porta do escritório antes de abrir. Seu coração batia tão forte que chegava a doer. A menina se chamava Clara. Morava com a mãe na periferia de Olinda, em uma casa pequena, quase caindo aos pedaços. A mãe trabalhava como faxineira em casas de família. Estava doente, doença pulmonar grave, suspeita de câncer. Rafael sentiu o ar faltar. Não havia registro de pai, nenhuma menção a marido. Apenas um sobrenome comum demais para levantar pistas. Mas havia uma foto. Rafael segurou a imagem com as mãos tremendo. Clara sorria para a câmera, sem saber que estava sendo observada. E naquele sorriso estava Mariana. Os mesmos olhos, a mesma delicadeza no rosto. Era impossível negar. Ele sabia. Precisava ir até lá. A casa era ainda mais simples do que ele imaginava. Paredes descascadas, telhas quebradas cobertas com lona, quintal de terra batida. Mas havia flores, plantadas em latas velhas, cuidadas com carinho. Mariana sempre amou flores. Rafael bateu na porta. Alguns segundos depois ela se abriu. "O senhor é o homem dos pães", disse Clara, reconhecendo-o na hora. "Sou eu", respondeu tentando sorrir. "Posso falar com sua mãe?" A menina hesitou, mordendo o lábio inferior. O mesmo gesto que Mariana fazia quando estava nervosa. "Ela não está muito bem hoje." "É importante, Clara, por favor." Ela respirou fundo e deu passagem. O interior da casa era simples, mas limpo. Móveis antigos, bem cuidados. Livros usados empilhados num canto. E na parede, uma foto emoldurada de Clara criança segurando a mão de uma mulher de costas para a câmera. Rafael sentiu as pernas fraquejarem. "Vou chamá-la", disse Clara, desaparecendo atrás de uma cortina florida. O tempo pareceu parar. Rafael ouviu passos lentos, uma tosse fraca, um murmúrio assustado. Então, ela apareceu. Mariana, mais magra, o rosto marcado pelo sofrimento. Mas era ela. Os mesmos olhos, o mesmo olhar que ele jamais conseguiu esquecer. Eles se encararam em silêncio. "Rafael!" Ela sussurrou como se dissesse um nome proibido. Ele deu alguns passos à frente, incapaz de falar. Tocou seus ombros, precisava ter certeza de que ela era real. "Por quê?" conseguiu dizer, a voz quebrada. "Por que você nunca voltou?" As lágrimas escorreram pelo rosto dela. "Porque o medo nunca foi embora", respondeu. "Porque eu estava tentando te proteger e proteger ela." Ela contou tudo. As ameaças do irmão Bruno, a fuga, as mudanças constantes, os anos de pânico. Contou sobre a gravidez, contou sobre a doença. Rafael caiu de joelhos diante dela, segurando suas mãos frágeis. "Você não tinha o direito de decidir isso sozinha", disse entre lágrimas. "Eu passei 16 anos morto por dentro, Mariana." Ele olhou para Clara, parada na porta, chorando em silêncio. "Nossa filha está aqui." Mariana desabou. E naquele instante, Rafael fez uma promessa silenciosa. Ele não perderia mais nenhum segundo. Nem que tivesse que lutar contra o tempo, nem que tivesse que desafiar o próprio destino. O tempo passou a ter outro significado a partir daquele dia. Rafael não saiu mais da vida de Mariana. Não por obrigação, não por culpa, mas porque, pela primeira vez em 16 anos, ele sentia que estava exatamente onde deveria estar. Transferiu Mariana para o melhor hospital particular de Recife, ignorando qualquer objeção dela. Contratou especialistas, buscou tratamentos experimentais, moveu recursos que antes serviam apenas para números e negócios, agora dedicados a algo infinitamente mais valioso: tempo juntos.
Clara observava tudo em silêncio. A menina que crescera sem perguntar demais, que aprendera cedo a aceitar ausências, agora precisava lidar com uma presença intensa. Um pai que queria recuperar cada segundo perdido. Um pai que a olhava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. No início, Clara não sabia como agir. Mas Rafael tinha paciência, nunca forçou abraços, nunca cobrou palavras, apenas esteve ali. E isso foi suficiente. Ele descobriu que Clara era habilidosa com as mãos, fazia pequenos artesanatos para vender na feira. Descobriu que ela gostava de ler antes de dormir, que tinha medo de tempestades fortes, que sonhava em estudar artes, mas nunca ousou dizer isso em voz alta. Você pode ser o que quiser, disse ele certa noite, sentado ao lado dela no hospital. O mundo não vai mais te negar escolhas. Clara abaixou a cabeça segurando o choro. Eu só queria que minha mãe ficasse bem. Rafael segurou a mão dela com firmeza. Nós vamos lutar por isso, juntos. Os meses seguintes foram duros. Houve dias de esperança e dias de silêncio pesado. Sessões de quimioterapia que deixavam Mariana fraca. Noites em que a dor não a deixava dormir. Momentos em que Rafael saía do quarto apenas para chorar sozinho no corredor, onde ninguém pudesse vê-lo. Mas também houve amor. Houve conversas sobre o passado, sobre tudo o que não viveram. Houve risadas tímidas, memórias reconstruídas, mãos dadas em silêncio. Houve Clara aprendendo pouco a pouco a chamar Rafael de pai. Primeiro em pensamento, depois em voz baixa, até que um dia saiu naturalmente. Pai, você pode ficar mais um pouco? Rafael virou o rosto para esconder as lágrimas. Sempre. Certa tarde, enquanto Mariana descansava após uma sessão difícil, Clara sentou-se ao lado da mãe. Você achou mesmo que ele não iria querer a gente? Perguntou. Mariana respirou fundo. Eu tive medo. Medo de ser rejeitada. Medo de te machucar. Clara tocou o anel no dedo. Esse anel nunca me deixou sentir que eu estava sozinha. Mariana sorriu entre lágrimas. Ele foi feito com amor. Amor verdadeiro não desaparece. 4 meses depois do início do tratamento, veio o dia que mudaria tudo. O médico entrou no quarto, com os exames nas mãos, e um sorriso contido, mas sincero. Não posso chamar de milagre, disse, mas o tumor está regredindo. Existe resposta real ao tratamento. Mariana levou as mãos ao rosto. Rafael sentiu as pernas falharem. Clara abraçou os dois ao mesmo tempo. Naquele instante, o futuro deixou de ser apenas medo. Passaram-se mais alguns meses. Mariana ainda não estava curada, mas estava viva e vivendo. Foi então que Rafael fez o pedido. Nada luxuoso, nada grandioso. Apenas ele, Mariana e Clara, em um pequeno jardim próximo ao hospital, rodeados por flores brancas. A vida já nos roubou tempo demais, disse ele segurando as mãos dela. Se o amanhã é incerto, que pelo menos o hoje seja nosso. Mariana chorou antes de responder. Sempre foi você. Eles se casaram em uma cerimônia simples, íntima, realizada na capela do hospital. Mariana usava um vestido branco discreto e no cabelo rosas brancas. Clara foi a dama de honra, usando um vestido azul que combinava com o topázio do anel que ainda usava no dedo. Quando Rafael beijou Mariana, sussurrou, eternamente. Sempre foi, ela respondeu. Meses depois, Mariana recebeu alta definitiva. Os médicos não sabiam explicar completamente a remissão, mas Rafael sabia. Clara sabia. Era amor. Eles se mudaram para uma casa simples à beira-mar. Clara ganhou um quarto com vista para o oceano. Passaram a caminhar juntos na areia, nas manhãs de domingo, de mãos dadas, como se tentassem recuperar, passo a passo, os anos perdidos. Certa noite, observando o pôr do sol, Mariana encostou a cabeça no ombro de Rafael. Você já pensou no que teria acontecido se você não tivesse visto o anel naquele dia? Ele sorriu. Almas que se pertencem sempre se encontram. Pode levar tempo,
Mas sempre acontece. Clara correu em direção às ondas rindo, e naquele momento, Rafael entendeu. O amor verdadeiro não morre, às vezes se esconde, às vezes espera, mas quando é real, sempre encontra o caminho de volta.